Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Hoje leremos o capítulo 11 do livro de Josué. Logo em seguida estaremos lendo 144 Salmos, capítulo 5 de Jeremias e 19 de Mateus. Antes de iniciarmos, vamos começar mais uma leitura da palavra do Senhor. Minha voz está assim, ora melhor, ora não tem tanto, né? Vai ficar boa. Espero que vocês consigam ouvir com clareza e isso não seja um empecilho para que vocês entendam. Então, que o Senhor nos dê graça e abençoe mais uma vez nessa leitura da palavra dele. Feche teus olhos e ore juntamente comigo. Pai bendito, Deus exaltado, excelso, louvado e engrandecido seja o Senhor, porque abrimos os olhos mais uma vez, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem nos permitido, ó Deus, nos deleitarmos na leitura da Tua palavra, aprendermos de Ti, nos ajuda a lembrarmos de tudo que lemos, a colocarmos em prática o conhecimento que o Senhor tem nos dado e compartilhar com outras pessoas todos esses ensinamentos, ó Deus, para edificarmos não só a nossa vida, mas também o do nosso próximo. É assim que nós te oramos e pedimos que o Senhor nos capacite para isso, que o Senhor seja conosco durante essa jornada, o Senhor nos fortaleça. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo é que pedimos. Amém e amém. Capítulo 11 de Josué. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei Sinom, ao rei Aquisaf, aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e na Fatdor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com estes, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se juntaram, vieram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com eles avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e os perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado, porém mataram a espada todas as pessoas até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, de Cefelá, de Arabá e a região montanhosa de Israel, com as suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra.
porque do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não se tivesse piedade alguma, pelo contrário, fossem totalmente destruídos, porque o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Capítulo 144 de Salmos. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete ao meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento e o filho do homem para que o estime? O ser humano é como um sopro, os seus dias são como uma sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir, estende a mão a do alto, livra-me e salva-me das minhas águas e do poder de estranhos cuja boca profere mentiras, e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e às dezenas de milhares. Em nossos campos, que o nosso gado seja fértil e a vaca não perca as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Capítulo 5 do livro de Jeremias. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acha alguém. Se acha uma pessoa que pratica a justiça ou busca a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente foram falsos. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a falsidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumistes, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, do direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas, por isso um leão do bosque os matará, um lobo do deserto os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades, quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e as destruam, porém, não por completo. Tirem os ramos, porém, não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é ele, nem o mal nos sobrevirá. Não veremos a guerra, nem passaremos fome.
Os profetas não passam de vento porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha. O fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece, e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão seus filhos e as suas filhas comerão as suas ovelhas e o seu gado. Comerão os frutos das suas videiras e figueiras, e com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem por que o Senhor nosso Deus nos fez todas estas coisas, vocês lhes responderá: vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês, por isso terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem? Diz o Senhor. Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu quem pus a areia como limite do mar, limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde, desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram as coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontraram ímpios que andam espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraudes. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados, e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. É o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Capítulo 19 do livro de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: e se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar? Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos
e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.